Mas hoje, se você falar assim, se pudesse voltar ao tempo, você pediria um filho atípico ou neurotípico? Eu queria o Matheus. Eu escolheria ele todos os dias. Oi, gente, eu sou a Tainá Diamantino, sou fundadora da ON e hoje a gente vai conversar com a Ana. A Ana é funcionária pública, certo, Ana? Isso. Esposa do Adriano e mãe do Matheus Felipe. O Matheus é autista e tem 7 anos. Então a gente vai bater um bate-papo aqui, tem um bate-papo, vamos conversar e saber sobre a maternidade atípica dela hoje. Faz X! Oi, pessoal, eu sou a Ana Paula. Ana, como é que foi, assim, o que levou você a ir ao diagnóstico do Matheus? Assim, teve os primeiros sinais? Como é que foi? O Matheus, até o ano e 6 meses, ele teve os marcos de desenvolvimento certinho. Então, assim, começou a aparecer quando ele começou a ter a seletividade alimentar, que aí eu fui falar, fui procurar, pesquisar, aí vi que a seletividade alimentar até uma certa idade é normal. Sim. Tranquilizei. E aí a questão da fala do Matheus começou a ficar atrasada, né? E aí eu fui buscar ajuda nesse sentido. E aí, na busca, uma fono foi na minha casa, a gente estava residindo em Goiânia, e ela foi em casa e falou, olha, eu preciso de um diagnóstico do neuropediatra, para descobrir o que é, porque pode ser que não seja nada, mas tudo leva a crer que pelo comportamento dele é autismo. Então ele foi por conta da seletividade alimentar, o primeiro sinal que você... O primeiro sinal foi a seletividade alimentar. E nessa época ele comia quantos alimentos? Não, ele começou a reduzir, aí ele fez uma introdução alimentar certinha, né, maravilhosa, comia tudo, todos os tipos de alimentos. E aí ele começou a não comer, inclusive nessa época ele parou de tomar o leite, né, que ele tomava o leite, a dedeirinha, né, que a gente sempre dá, que é nossa cultura, e ele, de uma hora para outra, no outro dia, ele não quis mais leite. E aí eu desesperei, né, porque o leite, a gente acha que é a alimentação perfeita, então eu me desesperei. E aí eu levei no médico, o médico, não, tá tudo bem, não precisa se desesperar, o leite não é tão bom assim, né. E aí eu me tranquilizei. Mas ele não parou só com o leite. Ele foi parando com frutas, com as verduras. Teve vezes de comer só feijão, comer outros alimentos que assim, foi reduzindo o número, né? Hoje ele come bem menos alimentos. Então foi reduzindo até chegar hoje. Agora estamos em expansão, né? Tá, então a gente vai um pouco mais atrás. Como é que foi a gestação do Teteu? Porque assim, o que acontece, que eu vejo, né? Muita gente fica, mas a minha gestação foi tranquila, mas não sei o que, não sei o que. Então me fala um pouquinho como é que foi a sua gestação, a sua experiência. A minha gestação foi maravilhosa. O único problema que eu tive era enjoo, que eu senti de quando eu descobri até o último dia, até o dia do parto. Mas tirando isso, foi tudo tranquilo. Não tive sobrepeso, a questão da pressão foi normal, tudo normal. Não tive nenhum problema, nenhuma intercorrência. Isso é bom trazer, porque às vezes as mães sempre pensam, é porque minha gestação foi assim. Eu já vi alguns relatos, né? Aí a mãe, peraí, deixa eu ver o que fez, se eu fiz certinho. A culpa, né? Que a gente quer procurar onde eu errei, onde eu tenho a culpa. Sim, aí na maternidade atípica eu acho que aumenta umas 5 vezes mais, né? Aumenta. Eu brinco que quando a gente é mãe, quando a gente descobre que é a mãe, a gente ganha um carimbinho de culpada, né? Porque tudo você vai se sentir culpada. Se vai trabalhar fora, vai se sentir culpada. Se fica com a criança, você se sente culpada. Então, assim, na maternidade atípica, a gente se sente culpada pela falta de inexperiência, né? Que a gente não tem experiência nenhuma, é um mundo totalmente novo. Sim. E aí a gente vai buscar profissionais, você não sabe que profissionais você busca, que portas que você bate. Então, assim, tudo é muito novo. E começou, então, pro diagnóstico, começou você vendo esses sinais da seletividade alimentar. E aí você foi atrás da fono, certo? Fono. Pela seletividade, porque aos 2 anos eles não estavam falando como deveria, né? Ele estava com... E ele começou falando em inglês, o que a gente chamou também atenção. Sim. Porque
não é normal, né? Nós falamos português, ele convive com pessoas que falam português e começou falando inglês, como O assim? esperado é que... Era o português. Mas se tivesse alguém falando inglês ali, não. Então e aí outras coisas começaram a aparecer, né? A questão de enfileirar os objetos, a questão de ele realmente gostar de outros idiomas, né? Ele mesmo procurar os desenhos dele, colocar em outros idiomas. Ele com 2 anos, com 3 anos, ele já sabia ler. Então, assim, ele já começou a ler algumas coisas. Começou com 3 anos e meio a montar um alfabeto em russo, que é diferente do nosso. Então, aí a gente já começou, não tá certo, tem alguma coisa errada. Mas até então, a gente também, como pai, a gente não. É normal, né? Deve ser normal. A gente vê que tem algumas diferenças, mas ao mesmo tempo a gente não quer acreditar que aquelas diferenças sejam um transtorno ou uma doença ou qualquer coisa que seja. E quando foi pro diagnóstico em si, vocês chegaram no neuro, né, que você mencionou. Como é que foi, assim, pra chegar nele, você já tinha esse sentimento que tinha alguma coisa diferente? Já, na interação social dele também, ele já começou, nesse caminhar, ele já começou a dar algumas, né, amostras que ele não estava interagindo com os pares, né? E aí a gente foi atrás da questão do neuropediatra. E aí quando a gente foi, bate o desespero, né? Porque uma certa idade começa a realmente ficar mais visíveis os aspectos do autismo, né? E aí a gente foi atrás. E aí a gente foi numa médica particular em Goiânia e a gente ficou esperando, eu lembro até hoje que a gente ficou esperando mais de 2 horas antes de entrar no consultório. Quando nós entramos, ele já estava pré-crise, né? Irritado. E aí ela só virou pra mim e falou assim, esse menino é autista. Tipo, eu fiquei assim meio sem chão, porque por mais que eu já estivesse pesquisando sobre o assunto, já tinha ouvido falar, não é assim que você gostaria de receber um diagnóstico. Foi no sopapo, assim. Esse menino é autista, né? Então, assim, e ela não foi muito delicada. Empática. Foi. Olha quem tá chegando. E aí a questão aí ela falou que ele era autista, né? Falou... Oi! Ó, gente, esse é o Teteu, agora não quer aparecer mais. E aí nós já tinha marcado outro médico pelo plano dele também. E aí nós fomos, né, porque a gente sempre quer a segunda opinião, né? Eu acho que isso é importante também, né, sempre trazer uma segunda opinião. Porque às vezes vai aí ainda mais com os profissionais que a gente tem no mercado. Infelizmente, assim, eu acho que é bom ter 2 opiniões. Se você não tá satisfeita com uma, vai não tem problema. E aí esse já era um senhor, né? O diagnóstico dele foi em Goiânia, ele já era um senhor, e ele falou pra gente assim, olha, aumentaram demais os casos. Ele já é um senhor de mais de 70 anos, e aí ele falou, tá aumentando demais os casos de autismo, mas tudo leva a crer que realmente é. E cada autista, ele é único. Então, não adianta eu passar a terapia para ele, às vezes ele não se adapta. Não adianta eu passar a aba e às vezes ele não adapta. Então, cada um a gente tem que trilhar o caminho. E me orientou nesse momento a colocá-lo numa escolinha. Para induzir a questão da fala. Principalmente a socialização e a questão da fala, né? Já que ele falava mais em inglês, para ele forçar a falar em português. Conseguir comunicar com você de casa. Sim. Gente, a gente tá olhando pra cair por causa dele. Em inglês. Em inglês. Alguém entendeu aí? Fala aí pra gente o que foi que ele falou. Mas é engraçado, né, esse negócio da linguagem, porque o Felipe, ele tem essas coisas, né, meu primo. Ele fala inglês, outro dia ele tava falando em russo. Aí a gente ficou, meu Deus, porque como ele não consegue se comunicar dentro de casa, às vezes tá pedindo uma coisa, mas é em outra língua, aí essa questão do transtorno, né, é falta de, na verdade, esse desenvolvimento, né, dentro da comunicação, dentro da interação, essas falhas no desenvolvimento. E aí dentro, até as próprias quando a gente observa de tudo, a comunicação, ela interage em tudo, né? Em tudo. Em tudo. A gente fala assim, corporal e tudo mais. Então, a criança tem uma menininha que a gente conhece que ela já consegue perceber porque a prima dela e aí ela já consegue.
aquela ali, ela é autista. Não, ela fala assim, é igualzinha a fulana. Então, até a criança já sabe, porque falta aquele tipo de interação da outra criança em si, né? Já a gente vai aprendendo a ler, né? As outras crianças, a gente aprende. Você quer alguma coisa, Neném? Vem de cá, ó. E quando foi, voltando ao assunto, quando foi pra chegar nesse neuro? Ele foi mais empático, né? Não, ele foi super mais tranquilo, né? Me explicou a questão, olhou lâmina por lâmina da tomografia que ele tinha feito, ressonância, né? Ele fez uma ressonância que ele tinha feito, falou que estava tudo certo, que ele não tinha problema nenhum, né? Então descartou já outras deficiências, né? Sim. Porque tem a questão das deficiências. Inclusive, a questão do autismo, geralmente, ele vem com outras comorbidades, né? O Teteu tem alguma? Não tem outra comorbidade. Não que a gente saiba ainda, né? É engraçado, o pessoal sempre fala assim, meu Deus, já veio com um brinde, já vem com um brinde. O Matheus, a gente identificou a questão das altas habilidades, né? Ele tem facilidade tanto na questão dos eletrônicos, igual eu falo, ele já pega e já muda para outros idiomas, já faz coisas que nós não fazemos. Sim. E ele... Então, assim, ele tem essa facilidade. Então, assim, e a questão da linguagem. A gente vê que ele escreve em outros idiomas, ele já escreveu em outros idiomas e fala outros idiomas. E a gente aqui tentando falar em português direito, né? Português, tá difícil. E como é que foi pra você receber, assim, ok, você já teve a segunda opinião, né, a segunda avaliação com esse doutor, como é que foi pra você, Ana, como mãe, olhando tudo isso e não só olhando, mas sendo um lugar de fala também, né, ali? É meio que frustrante, porque quando você descobre que você tá grávida, você já faz planos pro seu filho. Né? Não é que você, ele vai formar, não, você já faz plano, a gente vai correr, a gente vai jogar bola, né? Quando a gente descobre, principalmente a questão do sexo, a gente fala, a gente vai jogar bola, a gente, né, não sei o quê. E quando você vai estudar o autismo, é meio que desesperador, né? Você vai falar, gente, será que ele vai falar? Será que ele vai ter fala funcional? Será que ele vai conseguir se comunicar? Será que ele vai pensar? A gente fica sem entender e sem saber o que pode acontecer, né? Porque a gente sabe que o espectro, ele é amplo e cada criança é diferente, né? Então eu sabia disso, então eu li a questão que algumas crianças não falavam, outras falam, outras não têm a coordenação motora, que o Matheus, a gente já trabalha nessa questão também, né? Então assim, cada criança é única, mas no autismo é unicíssima, né? Então é bem complicado, porque você pegar um sonho que você tinha, você põe em stand-by para você reformular e ressignificar esse sonho. É uma expectativa quebrada, né? Muitas mães relatam a questão do luto, né? Eu não gosto dessa expressão de luto, porque luto dá a impressão de que morreu e acabou, né? Eu prefiro a questão da metamorfose, né? Que a gente vai entrar no casulo, porque tem horas que a gente precisa entrar no casulo, ficar ali no escuro, sozinho, pensando, pesquisando, porque a gente precisa saber. E depois que sai do casulo, a gente vira borboleta. Mas é um processo, né? A gente tem esse processo. Então, eu prefiro mais a metamorfose, a questão da ressignificação, do que ao luto. Mas cada um vive, né? Porque realmente tem mães que vivem um luto, né? E isso muito tá no paradigma da questão também dos graus, né? Que hoje, graças a Deus, não é grau, é nível de suporte. Mas a gente vê muito essa questão dos paradigmas da, meu filho é severo, né? Então, ele não vai falar, não vai rir, não vai... E não é assim. A gente vê que entre os graus, até em questão de andar, né, entre os graus, o nível de suporte é totalmente diferente, né, do que passam pra gente, inclusive nesse começo. Como é que foi o luto pra você? Pra você como mãe e pra você como esposa? Porque eu acho que são duas vertentes, né, diferentes que também se combinam, se juntam ali, mas porque o que a gente sabe? Existe a mãe, o processo da mãe, mas também existe do processo de esposa, porque vocês dois são pais e aí vocês receberam, como é que foi pra vocês? Se você quiser falar.
Se você não né? quiser, não tem problema. Nossa, fala demais. No começo, o Adriano falou que eu estava procurando doença, né, onde não tinha. Você está procurando doença, nossa filha é normal. E eu falava assim, amor, eu que fico com ele, porque nesse período eu deixei de trabalhar pra ficar com o Matheus, né? E aí eu vi a diferença das crianças, a questão da interação, de quando ele chegava, a questão dele ficar correndo ao redor das quadras. Lá em Goiânia eram 4 torres que nós morávamos. Ele subia e descia essas 4 torres todos os dias. Meu Deus. A garagem, ele contava, ei, rapaz, Ei, Matheus, chamando a atenção. A garagem, ele contava os números todos os dias. A gente começava do 1 e eram 2 garagens, né? E a gente todos os dias visitavam todas as garagens do prédio. Não. Então, assim, era um ritual que ele tinha que as outras crianças não tinham, né? E ele contava os números, ou em português ou em inglês. Ele já lia, e as outras crianças na idade dele não lia. Então, assim, tudo isso era, assim, até às vezes constrangedor. Porque a pessoa, né, uma criança na garagem, ou os pais julgando o comportamento, ele deu uma birra por nada. Tipo, nada aconteceu. E a gente ainda não sabia. Não sabendo a informação. Não sabia. Né? Aí você, às vezes assim, já teve vezes dele pedir pra descer, a gente descia, ia pro parquinho. E chegava lá, do nada ele dava uma crise. A gente achava, e eu ficava assim, doidinha sem entender. Por que ele tá chorando? O que tá acontecendo, né? E aí eu ficava assim, sem entender o porquê. O que desencadeou? Tava tudo normal, tudo bem, de uma hora pra outra ele começou a chorar. Né? E você fica procurando resposta. O que tá acontecendo? E aí, em relação ao nosso relacionamento, a gente teve aquelas brigas, né? Porque, normal. Porque eu queria levar ele ao médico e o Adriano, não, você tá caçando coisa errada, não é assim. E eu, não, tem alguma coisa errada. E eu vou levar. E aí foi uma vez para fazer, inclusive, a tomografia, porque é por sedação e contraste, né? Então a gente fica com medo. Sim. Porque se pra gente que é adulto tem problema, uma criança, né? Quando a gente fez, o Matheus estava com 4 anos. E aí o Adriano ficou bem desesperado e eu falei, olha, eu vou fazer porque eu quero descartar toda e qualquer possibilidade. E se ele tiver, tá no começo, né? Todo médico fala que quando é o começo, é muito mais fácil ser tratado. Então eu quero. E ele, mas e se ele passar mal, aquela coisa, né? E se ele tiver alguma reação? Eu falei, olha, vai ter que ser o risco que nós vamos correr, mas eu quero descartar tudo. Aí ele ficou assim, e eu liguei pros pais do Adriano, falei, vem pra cá que eu preciso de vocês. E como eles sempre fazem, eles são prontos e prestativos, eles foram. Que bom, né? Se eles tiveram essa rede de apoio. Essa rede de apoio, e aí eles foram pra Goiânia, que eles moram em Brasília. E a gente levou o Matheus para fazer a ressonância. E aí não deu nada, graças a Deus, não teve nenhuma alteração, né? Mas ele foi diagnosticado por 2 médicos com autista. Você fala sobre ressignificar, né? Não um luto, mas ressignificar. Como é que foi pra você como mãe? Porque a gente já falou agora como foi pra vocês como casal e agora como foi pra você como mãe, Ana, mãe do Matheus. Bom, foi além da ressignificação, né? É uma ressignificação geral, porque a mulher, ela é uma mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, então assim, qual é o meu lugar ao mundo, né? A gente tem vários papéis, vários lugares, várias colocações, né? Então aí o que eu fui fazer? Reaprender. Já que meu filho é diferente, o que eu preciso saber? Né? Aí você tem que aprender, você tem que buscar informação, correr atrás, bater na porta de um, achar ela fechada, ir atrás de outro. Alguns indicam o caminho, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar, né? E aí você vai nessa procura, a gente perde o tempo, né? Não é fácil. E eu nessa busca fui me completando, porque até então cair de um precipício que a gente acha que ele não tem um fim, né? Porque é tudo muito novo. É começar do zero. Eu brinco que se o Matheus fosse neurotípico, pra mim eu ia ser uma mãe tranquila, porque eu saberia me lidar super bem, né? Eu brinco até que eu ia ser uma mãe perfeita. Brincadeira. Mas assim, como ele veio atípico, né? Ele veio no transtorno, no espectro autista, reaprender, gente. Não tem outra questão.
me adaptar ao meu filho, sim. Né? Porque a gente brinca, eu brinco que a arte de pagar a língua se chama maternidade. Porque se a gente tem que pagar a língua, é na maternidade. E paga com força aí. Com juros, correção e todos os direitos. Mas foi um processo tranquilo? Foi um processo sofrido? Como é que foi, assim, em relação aos sentimentos? A questão dos sentimentos eu fiquei assim, confusa, né? Porque como eu vou falar de uma coisa que nem eu sei? Como eu vou explicar de uma coisa que eu não entendo? Então, a questão assim, e outra coisa, a questão das cobranças das pessoas que estão próximas, né? O que a gente ouve, julgamento, né? Esse menino não tem modos, esse menino não tem educação. Esse menino precisa de um psiquiatra, esse menino é doido, né? Esse menino não ouve. Então, para uma mãe isso não é legal. Não é bom de se ouvir, né? É por isso que eu faço a dança da empatia, pra vocês aprenderem. Não é legal, gente. Não diga isso. E assim, você vai vendo coisas assim, os olhares. Às vezes as pessoas não dizem nada, mas os olhares, eles te matam. E a gente sente, né? Quando você é bem-vindo, você sente. Quando não é, você sente. E a questão do autista, ele sabe o lugar dele, né? Eu brinco que ele sabe. Se ele não se sente bem, ele fala, tá nem aí pra ninguém. Ele vai embora que se dane o resto. E ele fazia isso. A gente às vezes chegava no lugar e ele não se sentia bem e quer ir embora. E aí, adeus e... Minha presença já foi suficiente. já brilhei e quero ir embora. E aí, assim, as pessoas não entendem. Até hoje não entendem, né? Mesmo a gente falando, olha, a gente vai, mas a gente não sabe se fica. Porque a gente vai treinando ele para que ele fique, mas chega o limite dele, chegou, acabou, né? E aí, assim, esse autoconhecimento é um processo para a gente ir se moldando. Não é fácil, né? A gente fica deprimida, a gente fica perdida. Eu acho que, assim, se fosse assim, qual a palavra? Eu me senti perdida. Eu tive que recomeçar de novo. Sim. Nossa, muito... Não, é porque eu vou viajando na sua história, sabe? Aí eu fico assim, pensando, porque eu queria um passo a passo, se você pudesse me dizer agora, um passo assim, pro diagnóstico. Porque igual você falou, eu perdi muito tempo, eu fui atrás de outras pessoas, as pessoas falam, faz isso, faz aquilo. Então isso te desgastou também, né? Demais. Nesse processo de aprendizado, de saber o que eu vou fazer e até realmente conseguir fazer, né? Existe uma diferença muito grande. Eu sei, mas eu realmente sei fazer aquilo, eu sei fazer. Me diz assim, um passo a passo. Olha, Tânia, eu fiz isso. Chegou uma mãe agora pra você. Meu filho recebia a notificação da escola que meu filho tem alguma coisa. Em relação ao autismo, assim, um passo a passo, você daria? A gente, como mãe, a gente percebe alguns sinais. Só que a gente acaba ficando retroagindo ou ficando com medo, né? E assim, a qualquer sinal, hoje eu falo, leva no neuropediatra. Ou no psiquiatra, né? Psiquiatra infantil. Os dois estão aptos a laudar ou a dirigir a questão do autismo, né? A te direcionar a questão do autismo. Então, o quê? Estou desconfiada de alguma coisa? Leva no neuropediatra, né? Leva no psiquiatra infantil. Na minha cidade, aqui a gente, né, tá num estado que a gente sabe que tem lugares que não tem, né, neuropsiquiatra. Mas tem uma psicóloga, começa com ela. Né? Tem uma psicopedagoga, começa com ela, porque ela já vai antecipando algumas coisas para a hora que você for no neuropediatra, ela já vai começar com algumas intervenções e já começar a levar as observações dela para esse outro profissional. E o neuropediatra, ele vai laudar seu filho, mas laudo não é uma sentença, é um caminho. Eu costumo brincar que o laudo ele é um mapa para você descobrir e lapidar o seu tesouro, né? Então, assim, a questão que a gente fica com medo, né? Do laudo, tudo. E depois que eu recebi o laudo do Matheus, que aí eu comecei a entender o que era, e que eu falei, não é minha sentença e não é a sentença do meu filho, gente, ele deslanchou. Eu vivia tensa, né? Porque a gente como mãe, a gente quer
prevenir todas as crises, todos os momentos, né, que eles vão ter. Então, assim, a gente já fica ligada no ambiente, se o ambiente vai mudar, se alguma coisa vai acontecer, porque tem a questão da hipersensibilidade deles, né, que alguns têm uma hipersensibilidade ao sol, ao calor excessivo, à luz, né, ao som. O Matheus, graças a Deus, não tem. Hoje, né? Porque quando ele era menor, ele tinha. E aí, às vezes, ele dava birra no shopping. Aí você, ai meu Deus, né? Os terríveis dois. Qual era dele, amiga? Hã? Qual era dele? Ele tinha hipersensibilidade a alguma coisa? Eu acho, porque na época a gente ainda não sabia, que era o som e a questão da movimentação. Hoje ele ama ir ao shopping. Né? Ele pede, né? Hoje ele pede pra ir no shopping. Então, assim, mas já várias vezes eu sentei no chão e deixei ele à vontade, ele gritando, esperneando, eu lá, esperando ele se acalmar. E uma frase que eu ouvi muito da tia Janete, que é a tia do Adriano, ela falou pra mim assim uma vez, é você, o Adriano e o Matheus. O restante, não se importe. Se ele tiver uma crise, se ele tiver alguma coisa, não olhe ao seu redor. É vocês três que tem que resolver. Né? Não é interferência de ninguém. Então aquilo ali, depois daquilo ali foi libertador. Sabe quando você fala assim, eu tenho a chave agora e eu vou agir assim? Então foi libertador, sabe? Quando ela me falou isso, eu realmente... Aí eu sentei, o Matheus às vezes tinha crise no shopping, né? E aí eu sentava no chão, ficava lá de borboletinha esperando ele acalmar. Ele acalmava, ele levantava, tá tudo bem, seguia a viagem. Passou a crise, vida que segue. E assim, a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Eu falo assim que no começo é bem difícil porque você não sabe mesmo pra onde ir. Mas depois que você vai aprendendo a lidar com as situações, que começam as intervenções, né? Os profissionais começam a trabalhar com seu filho e ele vai mostrando assim, a gente chora, ó. Chora qualquer alegria, tá chorando. Porque assim, uma palavra nova é motivo de festa, uma florzinha que ele pega e te traz é motivo de festa. Eu falo assim que o autismo, ele me fez ver a vida com outros olhos. Emocionei. Tem lencinho, né? Tem lencinho. Fugiu. Mas não tem como, a gente sempre chora, né? Não, a gente se emociona A mesmo. mamãe tá me contando do Felipe que ele foi comer uma bolacha porque ela disse que é a bolacha que eu gosto. Aí quando ela me contou, eu... Não, e é tudo. E assim, eu recebo um videozinho. Ai, obrigada. Eu recebo um videozinho das mães, né? Que todo mundo tem curiosidade. E aí, assim, tudo cria um novo significado, né? As mães mandam um vídeo. Ontem mesmo eu recebi um vídeo do filhinho falando uma palavra, brincando, interagindo com o brinquedo. Gente, a gente chora junto. Não é? Porque eu sei o caminho que ele percorreu para que ele tivesse essa interação. E eu sei o caminho que o filho da minha outra amiga, da minha conhecida, percorreu para que ele tivesse esse momento. Hoje, o Teteu, quais são os profissionais que ajudam vocês com o Matheus? A gente tem a ajuda com a psicóloga, a fono, né? Tem uma terapeuta e tem a psicopedagoga. Neuropsicopedagoga. Gente, é tanta são vários profissionais, né? Então ele tem um acompanhamento multi, né? Precisa de mais acompanhamentos, ele precisa de outros profissionais, né? Mas por enquanto ele está com esse. A gente conseguiu alguns pelo estado, né? Outros pela Anjo Azul. Então, assim, daqui uns dias vai ser a 1. Então, assim, a gente está trabalhando para que, né? E, assim, o que a gente pode ajudar, a gente vai movendo para que os outros também, sim, né, se interajam e consigam. Eu acho que é uma informação muito legal também. Se você é mãe e está nessa dúvida de, meu filho pode ser ou não pode ser autista, e principalmente falando de autismo, é uma comunidade muito receptiva, né, amiga? Graças a Deus. Assim, toda vez, eu não sou mãe, mas eu sempre tô nos grupos de mães, porque eu sempre também me apresento, olha, gente, eu sou a Tainá, eu tenho um primo autista, eu faço pesquisa na área, e elas são muito receptivas, assim. Eu falo, gente, uma vez eu mandei mensagem, gente, aí eu preciso de ajuda no consultório, sabe? Porque outros profissionais acabam me perguntando, Tainá,
eu quero atender autista, o que eu faço? Não sei o que. E eu, gente, e aí? Me ajuda aí. Então a gente coleta várias informações e elas são muito acolhedoras, assim. Se você errar com alguma mãe, que eu acho muito difícil, assim, vai em outra, porque com certeza ela vai te acolher, receber e vai te trazer informações. Porque o que eu vejo dentro da comunidade autística é essa coisa de, tipo assim, igual você falou, eu perdi tempo com isso aqui, mas outras mães não precisam perder esse tempo. E é por isso que eu luto nessa divulgação, por isso que, né, que a gente fala sempre. E eu conheci a Tainá numa dessas buscas, né? Eu conheci a Tainá em Brasília ainda. A gente tava pensando em voltar e eu vi o vídeo da Tainá. E aí já curti. E aí a gente foi no evento. A gente se achou no evento da Anja Azul. A gente se achou e já se amarrou. Até hoje. Grudei. E foi no... Isso que eu ia falar, ainda foi no vídeo da dança da empatia que eu falo assim, que não dizer pra mãe de um autista. Não foi? Foi isso. E aí caiu como luva, né? Porque é aquilo ali que a gente vive. A realidade de uma mãe autista é essa. E quando a gente vê que, às vezes, em muitos casos, a família são a primeira a crucificar os autistas. Não é meu caso. Mas a gente vê muitas famílias que trucidam a criança, os pais, e já estão como ali naquele momento assim de dor, de busca, de apreensão, aquela tensão instaurada, e as famílias, vocês não dão educação. Isso é falta de cinto, isso é falta de Deus, né? Essa aí pra mim é a pior, falou Deus. Então, assim, a gente, nessa busca aí, a gente fica tão assim, e aí a comunidade realmente, ela acolhe. Ela te acolhe mesmo, né? E aqui a gente tem a Anja Azul, tem a tem, né, as igrejas que estão começando. E a gente tá feliz. Até o Matheus tá feliz. Tá feliz, é? Mas dentro dessa comunidade, o que eu vejo também, né? Muitos profissionais que atuam dentro dessa área são profissionais que também são parentes. Eu já cheguei na Conadinho, cheguei lá e o pessoal perguntou: quem é seu parente autista? E eu fico, gente, todo mundo já tá acostumado, né? Em Brasília, uma terapeuta do Matheus, foi a primeira, né? Porque a gente, nessa busca, a gente acabou que mudou de cidade, voltou para Brasília. E aí a doutora Vanilda, ela é multiprofissional. Porque o filho dela, ele teve um problema, eu esqueci, hepatite, não lembro qual foi o problema dele, e ele ficou surdo aos 4 meses. E aí ela, nessa busca, ela começou a estudar fono. Viu que fono não resolveria, fez pedagogia, fez psicologia. Então, na busca dela, ela virou uma multiprofissional para atender o filho, né? Que acarretou, hoje ela, gente, é 1001, né? E a gente vê que a maioria das mães, a maioria são mães, poucas profissionais que você vai contar no dedo, né? Que, minha carreira começou antes do autismo, ou de eu ter contato com o autismo. Não, a maioria, não todas, né? A grande maioria começou por causa do filho, do primo, né? Do primo, do irmão. Do irmão. Acontece muito também. Tem a Bianca, que eu gosto muito desse conteúdo dela, o Matheus. Matheus também. Aquele grandão lá que a gente assiste, ele é autista e ela sempre tá comentando lá. Amiga, mas assim, agora a gente pode finalizar com isso. O que você vê, assim, a grande transformação da Ana antes do Teteu e da Ana agora, depois do Teteu? Gente! A água tá aqui. Vamos beber. Se quiser chorar. Eu falo pra Deus me libertar do choro, porque... Não liberta não. Eu sou emotiva. Mas a Ana antes, assim, ela pensava mais nela. A Ana hoje, ela pensa nos outros. Por quê? E a outra vai chorar. Porque eu quero um mundo melhor para o meu filho. Eu quero que ele seja incluído. Eu quero que ele seja visto como ele é, como a essência que ele tem, e não pelo autismo, né? E não pelo percurso dele. O percurso dele a gente sabe que é um propósito, é uma trajetória, mas não é o final dele. E eu tenho certeza que através dele, que o Matheus é a minha missão, mas que através da vida dele, que através do seu filho, que através do seu primo, através do seu sobrinho, a gente tem tanta coisa para aprender, sabe? E eu acho tão legal quando eu chego num lugar que a pessoa fala assim: nossa, eu vejo o autista, eu vejo o autismo assim, e eu vejo uma maneira tão natural que você age. É natural hoje,
né? Mas lá atrás não foi fácil, né? Foram noites de choro, noites sem dormir, noites em claro, de oração, Senhor, por que eu, né? A gente se questiona. Mas hoje, se você falar assim, você, se pudesse voltar ao tempo, você pediria um filho atípico ou neurotípico? Eu queria o Matheus. Eu escolheria ele todos os dias. Todos os dias. Por quê? Você quer meu lencinho? Porque, assim, não é fácil a trajetória, mas hoje, nossa, ela vale tanto a pena, sabe? Eu vejo, assim, quantas mães eu já conheci, e eu conheço mães no Brasil todo, eu conheço mães do Japão. Gente, homem conhece gente. Eu conheço mães dos Estados Unidos, né? Então, assim, eu conheço mães que lutam pelos seus filhos, que buscam o melhor para os seus filhos, que a gente tá junto na caminhada, né? Que não é uma caminhada indiferente e que a gente briga o tempo todo pela inclusão dos nossos filhos. É na escola, é na igreja, em todos os lugares a gente tá em busca dessa inclusão, né? De mudanças, aí a gente tá atrás de mudanças em todos os lugares, no supermercado. A gente fica feliz quando a gente vê o lacinho do autismo. Nossa, que lindo! Eu fotografo e coloco em todos os meus grupos. Ai, ai. Né? Então, assim, é isso. A gente quer um mundo inclusive, um mundo que não olhe as limitações, mas que olhe o potencial que eles têm. Né? E ver através de os olhos de um autista, gente, não tem perspectiva melhor. Não tem. Ah, é difícil. Muito. Mas vale a pena? Se vale a pena. E a gente tá junto. Que sejamos um, né? Sejamos um.